Olá, nesse vídeo eu quero mostrar uma análise da conjuntura brasileira. Eu já disse no vídeo anterior que uma análise não é uma narração, não é uma descrição dos fatos. Portanto, nós vamos nos preocupar aqui em analisar o jogo. Esse jogo também a gente pode chamar de luta de classes. E por isso, uma das coisas importantes para a gente poder analisar a conjuntura, por exemplo, desta semana, é a gente pegar o fio da meada. O que é pegar o fio da meada? É entender que esse jogo não começou essa semana. A luta de classes não começou essa semana. É como se a gente entrasse para analisar um jogo, digamos, quando o jogo já está sendo jogado há algum tempo. Então eu preciso chegar no jogo, olhar a ficha, talvez ver até os videotapes, entender o que aconteceu antes, para poder fazer análise do que vai acontecer daqui para frente. Qual é o momento, portanto, que nós estamos vivendo? É assim que nós vamos chamar pegar o fio da meada. Na minha opinião, a gente vem de um processo a partir da queda do Muro de Berlim, a partir dos anos 90, de uma tentativa de implantação do neoliberalismo no Brasil, que foi muito forte no governo Fernando Henrique Cardoso, com privatização, tentativa de diminuir os serviços públicos, com a pretensão de, diminuindo os serviços públicos, poder diminuir os impostos que se cobra das empresas. Apesar disso, o governo terminou com muitas dívidas, com várias coisas privatizadas e sem, digamos assim, conseguir transformar o Brasil. Porque houve também muita resistência naquele momento à implantação do neoliberalismo. No governo Lula e Dilma, nós vimos uma tentativa de reverter a situação, investindo na população mais pobre, investindo na criação de um mercado interno, coisa que o professor Emi Sader chamava de um pós-neoliberalismo. E eu tenho chamado de um keynesianismo modificado, porque objetivamente não foi um governo que se propôs a combater o capitalismo, mas sim a combater a pobreza e a miséria. Então, dentro dessa lógica que funcionou o governo Lula e Dilma, houve uma reação, e uma reação amparada num clima mundial de conservadorismo. E aí, na minha opinião, esse governo que está aí, o governo Bolsonaro, é o divisor de águas. Ele é o polo de polarização, digamos, da conjuntura nesse momento. E eu diria que esse governo tem dois lados muito fortes e significativos. O primeiro é a tentativa de manter uma agenda ultraliberal, uma agenda neoliberal, que é expressa nas palavras do ministro Paulo Guedes, que diz que tem que vender tudo, que tem que privatizar o Banco do Brasil, que tem que desregulamentar, que tem que desconstitucionalizar tudo. Essa é o ultraliberalismo, que tem apoio de várias forças econômicas na sociedade brasileira, além de apoio de várias forças políticas na sociedade brasileira. O outro lado desse governo é uma agenda mega conservadora, uma agenda de combate aos direitos da população LGBTI+, é uma política de desvalorização da mulher, de combate à política de valorização da igualdade de gênero, é uma política que vai na contramão do que a gente vem construindo na modernidade brasileira nos últimos 100 anos. Essas duas agendas, digamos assim, são muito fortes. Por mais que o presidente e sua equipe escorreguem toda hora. Então o presidente, além dessas duas grandes agendas, óbvio que toda hora mistura a defesa dele mesmo, a defesa da sua família, a defesa do seu clã, dos seus amigos, da milícia e assim por diante, embaralhando bastante a compreensão da conjuntura. Mas eu acho que o forte nisso é essa agenda neoconservadora e essa agenda neoliberal. E essas agendas é que polarizam. E é contra essas agendas que a oposição tem que conseguir entender para conseguir jogar o jogo, tá certo? A agenda neoliberal tem apoio de empresários mais, digamos, mais fominhas, digamos assim, empresários que estão com muita sede de ter lucros muito altos. E tem também apoio de boa parte do Congresso Nacional. A agenda neoconservadora tem bastante apoio no Congresso Nacional, que é um congresso bastante conservador, e tem apoio em certos setores da sociedade.
Agora, essa agenda nem sempre agrada quem gosta da outra agenda, como alguns parlamentares, como alguns empresários, que apesar de quererem essa agenda neoliberal, ficam envergonhados da agenda neoconservadora, da agenda que às vezes beira o ridículo, dependendo de quem é o ministro que expressa a sua opinião. Então acho que é contra essas agendas que a oposição tem se degladiado. E é isso que nós vamos tentar entender nos próximos vídeos. Como é que esse jogo vai sendo jogado? O fator polarizador, portanto, é o governo do Bolsonaro e as suas agendas. E esse fator polarizador acaba fazendo com que todos os jogadores, todos os times que estão em campo precisem se posicionar sobre essas agendas. E é isso que a gente vai tentar entender nos próximos vídeos, tá certo? Se você achar que é legal, se inscreve no nosso canal, coloca aí o sininho para poder ser notificado quando a gente tem vídeo novo e repassa esse vídeo para os amigos, para as amigas, para que a gente possa implementar essa formação política, implementar esse debate democrático pelo país afora. Um abraço.